Doutor Alex, está me ouvindo? Boa tarde. Oi, boa tarde, Fernanda. Tô te ouvindo. Agora estamos com uma conexão boa. Doutor, eu estava conversando aqui com o pessoal de casa que eu tenho rinite, mas, por exemplo, eu chego aqui no estúdio, quando eu entro no ar, o estúdio está muito gelado. Eu posso estar ótima, maravilhosa, Uhum. meu nariz sequinho. Eu entrei no estúdio, assim, 5 minutos depois, meu nariz começa a pingar. Isso é por conta da rinite ou não? É por causa da rinite, mas o que Sabia. precisa mas o que precisa ficar claro é que existe rinites alérgicas e não alérgicas. Por que que eu falo isso? Porque uma rinite alérgica, ela demora mais ou menos uns 30 minutos para desencadear depois que você entra em contato. Então Uhum, essa sensação de coriza que você tem é uma rinite não alérgica, é uma irritação que você tem do nariz por causa do choque térmico, ou porque o entendi. ou porque o ar deixa o cenário muito seco, né? E aí o seu nariz responde a isso. Mas olha, doutor, vou falar para você que é uma coisa automática, viu? Eu passei um pouquinho de frio, o nariz é automático, começa a Sim, pingar. sim. Teoricamente, se você agora que todo mundo tem que usar máscara, como você entra de máscara no estúdio, talvez você sinta um pouquinho menos, porque a transição da temperatura é um pouco mais gradual, tá? Uhum. Essa sensação que você tem é mais ou menos o que as pessoas sentem quando elas falam que tem alergia a perfume forte, a cheiro de cigarro, né? Não existe alergia a essas coisas, é uma irritação do nariz que ela tem, que não deixa de ser uma rinite, né? Então a gente pode dizer que no inverno a rinite ataca mais, doutor? A rinite ataca com certeza mais no inverno, mas por algumas características daqui do nosso país. Primeiro que o nosso inverno é muito seco, então Uhum. todos os poluentes, as partículas ficam mais tempo no ar para irritar o nosso nariz. A segunda coisa é o movimento de tirar as cobertas dos armários, né? As blusas, os armários e as cobertas que acabam juntando mais ácaro e irritando bastante o nariz. Então, o ideal é não lavar, por exemplo, acabou o inverno, daí tem muita gente que lava todos os cobertores, todos os edredons e guarda para o inverno seguinte abrir, já está limpinho, já pôr no uso. É, é o contrário, né, doutor? Tem que lavar para usar, não é verdade? Tem que fazer a lavagem na hora de guardar, teoricamente, né? E uma nova lavagem quando for usar de novo, Entendi. Não é tá? porque está limpo, guardado faz 6 meses que vai já sair usando. Sim, não, com certeza. Tem que fazer essa limpeza antes, sim. Tá certo. Doutor, agora qual que é a diferença da rinite para sinusite? Essa é uma dúvida muito comum, né? As pessoas elas ficam na dúvida: será que estou com rinite? Será que estou com sinusite, né? E como uma curiosidade, o termo sinusite ele não é mais usado hoje em dia. A gente chama de rinocinusite, porque toda sinusite precisa ter uma rinite associada, tá? A diferença principal é que a rinite ela é representada principalmente pela rinite alérgica. E as pessoas acabam tendo muitos sintomas de espirrar, coçar, coriza. Enquanto a sinusite, o quadro mais comum da sinusite é a sinusite aguda, que está relacionada a uma infecção por vírus. Então a Uhum. gente costuma ter febre, mais pressão na cabeça. Agora, de uma forma geral, esses sintomas de secreção e obstrução acontecem nas duas doenças. Tá, mas a gente pode dizer que a sinusite dói e a rinite não dói? Poderia dizer de uma forma grosseira, apesar disso não ser o critério principal para diferenciar uma coisa ou outra, mas a sinusite ela traz mais sintomas na face de pressão, né, do que a rinite sem sombra de dúvidas. Doutor, vou contar outro causo para você aqui. Eu, Opa. eu tenho alergia a gato, tá? Aham. E estou com 2 gatos em casa. E todo mundo falou assim: olha, vai passar, vai passar. E realmente, doutor, passou. O organismo Ah. acostuma, porque no começo, quando os gatos chegaram em casa, eu Hum, espirrava, o olho virava, nossa, tampava até o ouvido. E é. agora, só se eu fico muito em contato com eles mesmo, né, beijando, abraçando muito. Só que eles estando dentro de casa como antes, né, quando eles chegaram, me atacava, hoje já não ataca mais. O organismo acostuma mesmo? No seu caso, você sofreu por algum processo de dessensibilização que foi ótimo para você, né? Mas todas as vezes que um paciente chega com uma queixa bem específica, igual a sua, de falar assim, eu tenho alergia a pelo de cachorro, a pelo de gato, e faz o teste de alérgeno, e o teste vem positivo,
O nosso próximo passo é falar assim, ou é a rinite, ou o gato, ou o cachorro, né? A gente costuma ser meio drástico até, né? Entendi. Ainda bem que no seu caso deu certo, na No verdade. meu caso deu certo e eu estava quase desistindo, doutor, porque todo mundo falava assim: "Fernanda, calma, vai passar", porque comigo também aconteceu e o meu não passava e eu com aquela alergia, de repente passou, graças a Deus, não precisei Não é, desfazer dos bichinhos. não é a regra passar, viu, Fernanda? Ainda bem que deu certo para Que você. bom, que bom. Agora, doutor, sair no sereno de cabelo molhado ou pisar com o pé no chão gelado, ataca a rinite? Essas são aquelas velhas orientações das nossas avós, né? Que a gente não pode fazer isso, né? Essas orientações, elas estão corretas mesmo, né? A gente tinha uma época que a gente começou a confrontar isso aí, mas hoje a gente sabe que a gente faz uma rinite neurogênica, uma resposta vasomotora, uma resposta de mucosa a esse choque térmico. O que a gente considera um choque térmico? Uma diferença maior que 8 graus, mais ou menos. Né? Uhum. Essa diferença de 8 graus pode ser por causa desse cabelo molhado no sereno, pode ser por causa do pé descalço no piso gelado e pode ser por causa do ar-condicionado no estúdio também, por exemplo. Agora, a rinite altera o nosso olfato, doutor? A rinite ela altera o nosso olfato quando o nariz está inflamado, mas acontece uma coisa importante. O nosso nariz ele tem duas inervações. A primeira inervação é para a gente sentir o cheiro das coisas, que a rinite, como ela inflama o nariz, a gente vai perder um pouco o olfato. A segunda inervação é uma sensibilidade que a gente tem, que pode ser uma sensibilidade irritativa à temperatura, a odores fortes, por exemplo. Tá? Então, quando a pessoa fala assim, não, meu olfato tá bom, porque eu só sinto o cheiro de alguma coisinha que eu já irrito, né? Na verdade, Uhum. a outra inervação está preservada, mas a do olfato, se a gente fizer um teste para valer, ele vai vir alterado. Esse é um problema, por exemplo, que assusta a gente, porque o nariz começa a trancar, a gente começa a espirrar e começa a perder o olfato, a gente fica já com aquela coisa, com a pulguinha atrás da orelha. Será que é Covid? Será que não é? Verdade, verdade. Agora, doutor, ficar usando antialérgico sempre, por muito tempo, para rinite, pode isso? A gente tem duas classes de tratamento da alergia, de uma forma geral, alergia nasal. Os comprimidos e os sprays nasais. Tá? Os sprays nasais, quando bem indicados e quando necessário, eles podem ser usados de forma bem prolongada e de forma bem segura. Tá? Os antialérgicos, antigamente, tinha uma classe, que são os antialérgicos de primeira geração, que geram muito sono nas pessoas. Então, hoje em dia, é quase criminoso dar assim para as crianças, porque cai o rendimento escolar, elas ficam sonolentas, Uhum. desatentas. Né? Agora, os de segunda geração são super seguros, podem usar por bastante tempo, mas a grande questão é se realmente precisa ou não precisa usar por bastante tempo. Mas hoje, os antialérgicos de segunda geração são seguros. Os de primeira geração dão sono. Hidroxizina, dexclorfeniramina, são muito vendidos como antigripais nas farmácias. Perfeito. Doutora Alex, adorei nosso bate-papo. Obrigada, viu? Eu quero que você volte outras vezes para a gente conversar de outros assuntos. Tá bom, obrigado, Fernando, pela oportunidade. Valeu, Obrigada. Fica com Deus. Boa semana, doutor. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.